gente! Boa noite! Bem-vindos a mais uma Rotolive de segunda-feira! Vocês piscaram, acharam que ia ter uma folga de mim e estou eu aqui, ao vivo, mais uma vez com vocês pra gente falar de rotulagem. Tinha deixado lá pra vocês escolherem se queriam falar sobre açúcares, que eu tinha sugerido, porque é um tema que normalmente surge bastante dúvida, mas também fiquei pensando, poxa, a gente já fez todo o desafio falando sobre açúcares, vamos mudar um pouco de tema? E aí vocês concordaram comigo e vamos falar então sobre os bastidores de se trabalhar com rotulagem. O que seriam esses bastidores? O relatório para entregar o serviço, o contrato, relatório, checklist, tudo isso que fica aqui por trás das câmeras, digamos assim, que vai além do nosso conhecimento de rotulagem, além dos conhecimentos necessários para fazer um rótulo. O que acontece com essa questão do relatório? Não é nenhuma questão de relatório, na verdade. Eu recebo muito uma pergunta, tipo, Aline, como entregar o trabalho para o cliente? Eu estou trabalhando como consultoria, como consultora, e eu não sei muito bem como entregar esse trabalho de rotulagem para o meu cliente. Eu preciso fazer a arte, eu preciso fazer um relatório, eu entrego um checklist, o que eu faço? E eu sempre respondo a mesma coisa, que vocês devem até ficar chateados comigo, porque é uma resposta bem geral, mas não tem certo e errado, gente. De verdade, não tem certo e errado. Eu acho que cada um precisa entender qual é a forma melhor de trabalhar. E qual é a forma que os seus clientes estão entendendo as informações que vocês querem passar. Então, o que acontece? Eu sempre fui mais do relatório, porque eu me organizo melhor dessa forma. Então, mesmo antes de eu descobrir ali o meu fluxograma, né, que é aquele mapinha Vida de Rotulagem 2.0 que eu passei para vocês, eu já seguia mais ou menos uma ordem. Então, eu conseguia me organizar melhor na hora de passar essas informações para o meu cliente se eu fizesse tópico por tópico. Então, o que eu fazia, né? Vamos supor ali E, gente, por que aqui eu vou falar mais com quem trabalha com consultoria? Porque, normalmente, dentro das empresas, já tem um padrão. Então, se você trabalha com rotulagem dentro da sua empresa, já vai ter um padrão ali que você precisa trabalhar. Então, você não precisa muito se preocupar com isso. Mas também nada que você não possa absorver aqui, talvez levar para dentro da empresa como uma mudança. Mas, gente, eu sempre gostei de me organizar por tópicos, tá? Então, assim, eu vou pensar numa aula, por exemplo, para montar, eu penso em tópico. Eu vou pensar na live, como foi o caso hoje, eu penso em tópicos. Então, eu penso, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre relatório, eu quero falar sobre contrato, eu quero falar sobre, sei lá, sobre como definir horas do trabalho. Então, eu penso os tópicos que eu quero falar e aí eu penso o que eu quero abordar dentro desses tópicos. Então, o que eu quero falar sobre relatório, o que eu quero falar sobre contrato, né? Então, eu vou pensando assim, eu monto uma aula da mesma forma. O que eu quero falar nessa aula? Por exemplo, agora, né? Vou regravar o Vida de Rotulagem. Então tá, qual vai ser a primeira aula que eu vou regravar? Vai ser tal aula. O que eu quero falar sobre esse assunto? Eu quero falar isso, quero falar isso, quero falar isso, isso, isso e isso. Tá, o que eu quero falar sobre cada tópico? Eu quero falar tal coisa. Já tá pronto, eu tô só corrigindo ou validando? Qual é a denominação de venda? É sorvete de abacaxi. Tá, essa denominação de venda está adequada? Está adequada. Aí o que eu fazia? Eu colocava lá, denominação de venda, sorvete de abacaxi. Aí eu escrevia, está adequada de acordo com a legislação tal, que diz isso e aquilo. Aí tá, qual é o próximo tópico? O próximo tópico é peso líquido. Qual é o peso líquido? É 1 litro. Tá, eu posso declarar 1 litro no sorvete? Não, eu preciso declarar em unidades de massa e se eu quiser também posso declarar em unidades de volume. Ok, então o que eu preciso falar aqui? Preciso falar que aqui eu posso até ter a unidade de volume, mas preciso ter a de massa também. Ok, segundo o quê? Segundo legislação tal. Ok, próximo tópico. Então, eu sempre fui pensando em tópicos, gente, sempre fui pensando em tópicos. E aí, eu ia escrever no meu relatório em tópicos. O que eu vi que estava acontecendo?
Como eu falei, eu falava tanto das informações certas quanto das informações erradas. Então, no fim, no meu relatório, tinham todas as informações do rótulo e tinha uma mini aulinha sobre aquele tópico. Então, assim, essa denominação de venda está certa porque na legislação diz que a denominação de venda tem que ser isso e aquilo, e sorvete não tem RT e Q, então não tem uma... Na verdade, tem o de gelados comestíveis, né? Mas diz que eu posso usar uma denominação consagrada pelo uso, sorvete é consagrado pelo uso, o consumidor vai entender, então tá. Aí, o que eu fui percebendo? Que os meus clientes não entendiam esse relatório. Era um relatório muito técnico e era um relatório onde eu dava muitas explicações, digamos assim. Além de serem explicações técnicas, eu falava muito sobre o assunto. E assim, gente, o que eu fui vendo? Que a pessoa que me contrata para fazer consultoria, ela não quer aprender rotulagem. Se ela quisesse aprender rotulagem, ela ia fazer um curso de rotulagem e aí ela fazia os próprios rótulos dela, né? Mas não, ela contratou uma consultoria. Então, assim, ela não quer aprender. Ela quer que eu vá lá e resolva o problema dela. Ela quer que eu vá lá e arrume o rótulo, ou que faça o rótulo do zero, ou que valide o rótulo dela, né? Então, eu fui vendo que essa forma de escrever, essa forma de fazer o relatório, era muito boa pra mim. Porque a hora que eu ia rever se tinha algum questionamento, ou se eu ia rever o rótulo para validar a arte, tudo que eu tinha pensado na hora, todas as minhas referências estavam ali. Só que eu não faço o relatório para mim, eu faço o relatório para o cliente. No fim, é ele que precisa entender. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar muito mais simples as informações. Então, eu ainda coloco todas as informações ali, mas eu deixei isso tudo de uma forma mais simples. Então, por isso até que nos stories eu falei que meu relatório não tem firula, não tem mimimi, não é cheio de coisa. Não, é tipo curto e grosso, entendeu? É a informação que ele precisa do jeito que ele vai entender. Então, primeira coisa que eu fiz, eu parei de falar sobre o que estava certo, tá? Então, a não ser que seja um rótulo que eu esteja desenvolvendo do zero, porque daí não existem informações, aí eu preciso sim falar sobre todas, eu só escrevo no relatório o que precisa ser alterado. Gente, depende muito, eu preciso que vocês levem em consideração aqui que existem trabalhos e trabalhos, tá? Então, se eu estou validando um rótulo que não fui eu que fiz, esse rótulo já existe, a empresa só quer saber se pode ir assim para o mercado. Aí eu preciso escrever um relatório falando sobre todos os tópicos e falando que todos eles estão certos, se for o caso. Mas eu tô pensando aqui em rótulos que chegam ou para eu corrigir ou para eu desenvolver do zero. Se eu for desenvolver do zero, eu preciso falar sobre todas as informações obrigatórias naquele rótulo, né? Porque ele não existe ainda, então não tem informações. Mas se eu vou corrigir, eu falo somente sobre o que precisa ser corrigido. Então, eu parei de colocar o que está correto no relatório de correção. Porque o que está correto, eu não preciso falar sobre aquilo. Então, a denominação de venda está correta? Beleza, não vou falar sobre isso. O peso líquido está correto? Está no tamanho certinho, tal? Eu não vou falar sobre isso. Às vezes, o que eu falo, então, igual eu citei na última aula, né? As expressões que antecedem o peso líquido, elas são opcionais. Então, eu posso sim escrever peso líquido ou peso líquido, mas eu não preciso, não é obrigatório. Então, se eu vejo que o rótulo tem escrito e que ele tá precisando de espaço, se tá meio confuso, eu falo, olha, é uma opção tirar essa informação daqui. Então, isso eu falo. Agora, se também não vai fazer diferença, eu não falo que pode tirar, porque isso só vai confundir mais. Então, eu vou pontuando o que precisa ser corrigido. Tem um erro na lista de ingredientes. Aí eu escrevo lá, lista de ingredientes. A lista de ingredientes precisa estar em ordem decrescente, os aditivos precisam estar no final, então a lista ficaria assim. E, gente, eu escrevo dessa forma, como se eu estivesse falando com a pessoa. Eu não escrevo em termos técnicos, eu não escrevo cheio de formalidades e não sei o que. É lógico que eu não vou escrever, por exemplo, não sei o que. É lógico que eu não vou escrever, sei lá, cara. É lógico que eu não vou usar gírias.
mas eu escrevo da forma mais simples e compreensível que eu consigo. Então é quase como se eu estivesse realmente conversando com a pessoa que vai ler esse relatório. Porque muito provavelmente a pessoa que vai ler o relatório da consultoria não é uma pessoa que conhece de rotulagem. Então, por exemplo, esse relatório que eu mostrei para vocês nos stories, que eu apaguei todas as informações, é um relatório que eu envio para a pessoa do marketing da empresa. Então, assim, eu não posso escrever de forma técnica, de forma complicada, de forma super formal para o marketing da empresa, porque eles não vão entender, como já aconteceu várias vezes quando eu escrevia relatórios muito técnicos. O cara sabe de arte, o cara sabe de cor, é a mesma coisa dele vir conversar comigo e falar assim, porque o Pantone não sei das quantas, porque é aquela função do CorelDRAW, porque o blá 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 do Photoshop. Eu vou ficar tipo, meu Deus, do que você tá falando? Eu não faço ideia de que cor que seja esse Pantone, eu não sei nem se é um amarelo, se é um vermelho, se é um azul. Tipo, eu não sei o que é isso. Então, essa pessoa também não sabe de rotulagem e não tem que saber, porque não é a função dela realmente. É para isso que estão contratando uma consultoria. Então, eu escrevo da forma mais simples possível. Então, eu precisava corrigir a denominação de venda do produto. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi a denominação de venda em negrito e escrevi: essa é a denominação de venda do produto e deve estar no painel principal do rótulo de forma legível e visível. Aí coloquei entre parênteses RDC 259 de 2002. Então, essa é a informação. Tipo, olha, isso aqui é uma denominação de venda, precisa estar no painel principal do rótulo de forma legível e visível. E aí, eu sempre deixo, isso aí, gente, eu sempre deixo a legislação onde eu me baseei para dar aquela informação. Por dois motivos. Por três motivos, na verdade. Primeiro, o cliente pode querer verificar a legislação, então ele tem todo o direito de saber de onde eu tirei aquilo. Segundo, se ele passar por uma fiscalização, ele tem o respaldo da legislação, então ele tem um relatório profissional que pontua as legislações de onde aquelas informações foram tiradas. E terceiro, se eu precisar corrigir esse produto novamente num futuro, se eu precisar validar essa arte depois que eu enviei o relatório, eu sei qual foi a referência que eu usei. Porque a denominação de venda da 259, tá, isso é mais comum. Mas e se, por exemplo, eu usei ali a legislação específica do Inmetro que fala que sorvete precisa estar declarado em unidades de massa e opcionalmente pode estar declarado em unidades de volume? Eu não sei qual é essa legislação. Eu já usei ela bastante, então eu sei que ela existe, eu sei onde procurar ela. Mas assim, eu não sei qual legislação é essa. Então, tipo, eu deixo ali, porque se eu precisar, eu sei qual foi a legislação, a fiscalização sabe qual foi a legislação e o cliente sabe qual foi a legislação. Então, eu sempre deixo a referência da legislação. Mas eu vou fazendo por tópicos e separo em painel principal e painel lateral, tá? Para ficar claro quais informações precisam estar no painel principal e quais precisam estar no painel, em outros painéis, na verdade. Nesse caso aqui eu escrevi lateral porque era uma caixinha, então tem as duas frentes e os ladinhos. E as duas frentes iam ser tipo o painel principal, então só tinha um lateral mesmo pro resto. Aí, peso líquido, aí tá escrito peso líquido, essa informação que eu vou te dar agora. É preciso ser informado no painel principal do rótulo. Não é necessário que haja uma expressão que anteceda. Basta colocar a quantidade ali, né? Eu falo 33 gramas, que era o caso. A fonte precisa ter no mínimo 2 milímetros. Então, são essas informações que eles precisam saber. E aí tá ali, né? Portaria 157 de 2002 do Inmetro. Então, qual é a informação que você precisa saber? Que você precisa escrever 33 gramas com uma fonte de no mínimo 3 milímetros no painel principal do seu rótulo. É isso que a pessoa precisa saber. Aí eu falei, é opcional colocar uma expressão que anteceda. Eles já não usavam, então continuaram sem usar. Aí se a pessoa fala, eu quero colocar uma expressão que anteceda, eu posso escrever contém? Aí eu vou falar, não pode, você tem que escrever peso líquido ou peso líquido e tal, e aí eu vou dar as opções para ela. Tá? Mas eles já não usavam, então eu sabia que eles iam continuar não usando. Eu só deixei claro que realmente aquilo ali não era preciso. Depois eu coloquei, eles usam tanto corante quanto aroma artificial. Aí eu coloquei, o alerta colorido artificialmente precisa estar no painel principal do rótulo de forma visível e legível. Coloquei Decreto-Lei 9.860 Decreto-Lei 986 de 1969. Pronto. Precisa de mais alguma informação?
Não. Essa é a frase que você tá no painel principal. Acabou. Não tem tamanho de fonte, não precisa estar em negrito, não precisa estar em destaque, nada. Não precisa estar em caixa alta, só isso. Aí depois, separado, o alerta aromatizado artificialmente precisa estar no painel principal do rótulo de forma legível e visível. Onde está isso? Informe Técnico 26 de 2007, Anvisa. Simples. E mesmo assim, gente, esse foi um caso onde a hora que a arte voltou pra mim, estava escrito assim, colorido e aromatizado artificialmente. Então, mesmo tendo colocado as expressões separadas, como informações separadas, na hora de fazer a arte, a pessoa do marketing pensou, por que não? Vou colocar junto. E aí é por isso que é importante a validação, gente, porque se eu tivesse só enviado esse relatório, ela ia entender que estava certo, porque ela falou que eu preciso escrever colorido artificialmente. Aí ela falou também que eu preciso escrever aromatizado artificialmente. Então eu vou escrever colorido e aromatizado artificialmente, faz sentido, tá certo? E não estaria, a gente não pode juntar essas informações. Então a hora que veio de novo o rótulo pra mim, pra eu validar ele, eu falei, olha, aqui tá certo, pode ser nesse lugar, pode ser desse jeito, tá legível, tá visível, tá tudo certinho, mas não pode juntar as informações. Então precisa ser colorido artificialmente, aromatizado artificialmente, duas informações separadas. Ela, tá bom, achei que podia juntar. Pronto, separou, acabou. Tudo certo. Tá? Então informações simples, gente, informações claras, tá? Só que, de novo, tem que ser algo que funcione pra você e principalmente que funcione pro seu cliente. Eu já contei aqui algumas vezes que eu já enviei um relatório assim, da forma que eu achei mais clara possível. Só que na época eu realmente ainda enviava um relatório muito técnico, eu enviava um relatório com as informações que estavam certas e com as informações que estavam erradas. E aí o meu cliente na época falou assim, Aline, quem vai ver isso com você é o cara do marketing, a gente não conhece nada de legislação, a gente só quer que você fale o que tem que pôr, o que tem que tirar, e é isso. Então se você puder riscar na arte, melhor. Aí eu falei, ok, imprimi a arte dele. Comecei a fazer seta, retirar essa informação. Tipo, não dava maiores explicações, mesmo porque eu já tinha enviado o relatório. Então, eles tinham o relatório que tinha toda a explicação, que tinha a fonte, né, que tinha a legislação que tratava sobre aquela informação. Então, eu comecei a só, retirar essa informação. Essa informação precisa vir aqui. E aí, puxava uma seta até o lugar. Substituir essa frase por, sei lá, tava escrito 0 glúten, aí eu puxava uma setinha e escrevia substituir por não contém glúten. Não dava explicação nenhuma, era só tira daqui, põe aqui, substitui isso, põe isso, precisa acrescentar isso. Puxando setinha e falando. Tirei uma foto disso, né, com o meu celular, uma foto que ficou bem certinha assim, mandei pra ele, falei, é isso? Aí ele falou, é isso. Falei, ótimo. Aí tirei uma foto melhor e tal, mandei por e-mail pra ele, pro cara do marketing, junto com o relatório de novo, o relatório está aí. Pronto. A hora que veio pra validação, tava certo. Tava tudo ok, o cara entendeu. Então, não, eu não vou desenhar na arte e puxar setas, porque a forma como eu trabalho é enviando um relatório super técnico. Não. A forma como eu trabalho é a forma que o meu cliente vai entender as informações que ele me pagou para passar para ele. Então não tem essa. Aline, você é contra enviar o checklist pro cliente? Não. Ele vai entender o que precisa fazer? Com o checklist, você marcando sim, não se aplica e explicando o porquê que não tá certo aquilo, ele vai conseguir corrigir o rótulo? Vai. Ótimo. É mais fácil para você mandar o checklist? Aline, eu gosto mais de mandar o checklist. Os seus clientes entendem? Eles entendem. Perfeito. Então é isso. Então continua mandando o checklist. Entendeu, gente? Então, não tem certo ou errado nessa hora de como que eu envio? Da forma como você consegue pensar melhor e estruturar o seu trabalho, da forma como o seu cliente entende as informações que ele te pagou para passar para ele. Então, gente, eu comecei, como eu falei, com um relatório muito técnico. Eu fui vendo que os meus clientes tinham muita dúvida. Então, eu mandava o relatório, ou vinha a arte errada, ou ficavam me ligando e me mandando mensagem, perguntando, o que é isso? O que é isso? É assim, não entendi, onde faz? Por que eu comecei a perceber? Esse relatório não tá bom, esse relatório tá bom pra mim. Eu leio ele, eu entendo, mas as pessoas não estão entendendo. E, de novo,
Nós somos pagos para resolver problemas, não para criar mais problemas, para criar mais dúvidas. Então eu fui moldando isso até eu chegar em um relatório que era bom para mim, que eu entendi as informações que estavam ali, que eu senti que eu estava passando tudo que eu precisava para os meus clientes e eu não tinha muito retorno de dúvidas do que estava ali. Porque uma coisa, gente, é o cliente ter dúvidas além do que está no relatório. Isso é uma coisa, isso sempre vai existir. Outra coisa é o seu cliente ter dúvidas porque ele não entendeu as informações que você passou. E isso precisa ser revisto. Então, essa questão do relatório é isso, gente. A minha forma de trabalhar é enviando um relatório simples, é enviando um relatório que vai direto ao ponto, é enviando um relatório que o meu cliente entenda ele de rotulagem ou não, ele vai ler e ele vai conseguir passar isso para uma arte. Ah, tá sempre 100% correto as artes? Claro que não, gente, claro que não. Claro que não. Sempre tem errinho, mas isso é comum. Mas isso não é porque ele não entendeu. Então é essa a diferenciação que a gente precisa fazer. Eu já vi gente que manda em formato de tabelas, informações. Eu já vi gente que manda o checklist. Eu já vi gente que sabe trabalhar com arte, então já muda na arte o que tem que ser feito. Vai de cada um. Eu não me atrevo a mexer em arte, não é comigo, não sei mexer nesses programas, não tenho tempo agora de aprender a mexer, mas acho super legal quem faz. Inclusive, eu sei que tem designers no meu curso, no Vida de Rotulagem, porque eles querem não só oferecer a arte, mas também oferecer o serviço completo, já saber colocar as informações ali corretamente, saber orientar o cliente nesse sentido. E eu acho super legal, porque tem cliente que conta mesmo com a gráfica, com a empresa de marketing para fazer o rótulo. Então, se esses profissionais forem capacitados, tiverem conhecimento de normas, de legislações, que ótimo, são menos rótulos errados aí no nosso mercado, então maravilhoso. Já vi gente aqui, seguidor em live, perguntar: Aline, o que você acha, tipo, de eu fazer uma parceria com uma designer, porque daí a gente consegue oferecer o rótulo inteiro já, ela faz a arte, eu faço os dizeres de rotulagem. Falei, acho sensacional, acho maravilhoso, acho uma valorização maravilhosa do trabalho. Então, gente, tem várias formas de se trabalhar, tá? Não tem uma só que é certa e as outras são erradas. Acho que cada um tem que achar o jeito que funciona melhor para você e para os clientes. Ana Paula falou, vou até pegar esse gancho aqui, ó, que a Ana Paula falou: Aline, o exercício 3 foi muito bom, poderíamos fazer mais vezes, ajuda muito. Ana, eu nem sei se você entrou agora no Vida de Rotulagem, se você já é do Vida de Rotulagem, se você não é do Vida de Rotulagem, mas no Vida de Rotulagem eu vou começar agora, depois que os VRs 9 entrarem, eu vou começar a reestruturar o curso. Então, ao longo desse ano eu quero regravar todas as aulas, eu quero trazer aulas novas, tópicos novos, e uma das coisas que eu vou muito fazer é colocar mais exercício no Vida de Rotulagem. Eu sinto falta disso e vocês sentem falta disso. Mas é que assim, gente, eu não sei aqui se vocês já precisaram criar exercícios. É muito difícil. Pelo menos, eu tenho uma dificuldade muito grande de criar exercícios, porque eu quero sempre que eles acrescentem mesmo, que não seja simplesmente, facinho, vou lá, respondo e pronto. Então eu tento trazer perguntas criativas, perguntas do dia a dia, perguntas que vocês consigam usar a maior parte dos conhecimentos de vocês. Então, assim, eu demoro muito para criar exercícios. E o VR, eu sinto essa falta. Mas, muito em breve, eu vou colocar os exercícios, tipo assim, não em todas as aulas, mas assim, a cada 2 aulas um exercício, mais 2 aulas exercício, mais 3 aulas exercício, no fim do módulo exercício. Então eu vou colocar assim exercícios no VR que não serão obrigatórios, então assim, faz quem quiser praticar, mas justamente para praticar, e vão ser exercícios muito no estilo do Desafio 3, porque eu também gostei muito de como ele ficou e eu recebi um feedback muito legal sobre ele, igual o seu, tipo, que foi muito bom, que dá pra praticar, que é bom pra colocar o conhecimento à prova, digamos assim, né? Mas nada vai ser, gente, dos exercícios do VR, nada vai ser assim, com nota, não, tira uma nota baixa, tem que reassistir a aula. Não, é pra praticar mesmo, é pra colocar em prática o conhecimento das aulas. Eu acho que ajuda a fixar,
Eu acho que ajuda a ter dúvidas, porque às vezes a gente assiste a aula, pensa que entendeu, e aí a hora que faz o exercício surgem dúvidas, então eu acho muito bom. Então eu vou colocar muito exercício no VR para quem quiser fazer. Quem não quiser fazer, pula, vai para a próxima aula e segue a vida. Vocês sabem que no VR vocês não são obrigados a nada. Ellen falou: para quem não conseguiu iniciar as aulas ainda, acha que é melhor aguardar a regravação? Não acho. Acho que se você não começou ainda, você pode começar assim que essa live acabar. Toca o parco, não para não, começa, a hora que colocar a aula nova, você assiste de novo. Muita aula, gente, não tem muito o que mudar o conteúdo. Vou mudar o jeito de dar a aula, mas o conteúdo em si vai ser o mesmo. Agora, tem algumas coisas assim que mudaram, então eu vou precisar atualizar o conteúdo. Aí, nesse caso, o conteúdo vai ser um pouquinho diferente, porque vai estar atualizado. Eu tô pensando em fazer as aulas do VR um pouquinho parecida com o que eu fiz nos 2 últimos workshops gratuitos. Então, na semana da nova rotulagem nutricional e agora no desafio. Um formato mais dinâmico. Então, assim, uma hora tem só o slide na tela, e outra hora tô eu pequenininha e o slide. Aí tem outra hora que não tem o slide, tô só eu na tela, aí volta o slide, aí volta eu pequenininha com o slide. Então, eu tô pensando em fazer nesse formato, mais dinâmico. O que vocês acham? E outra coisa que eu quero saber, o VR hoje, gente, ele foi gravado há 1 ano e meio atrás, né? Então, assim, eu era outra pessoa, o meu jeito de explicar era outra pessoa, eu não tinha intimidade com a câmera, tudo isso. Então, eu expliquei ele de uma forma muito técnica. Então, eu tô muito séria na aula, eu falo o que tem que falar, do jeito que tem que falar. E vocês me conhecem agora muito mais aqui do Instagram, de fazer aula ao vivo e tal. E eu falo muito desse jeito, dou risada, brinco, muito mais natural. O que vocês preferem para o curso? Que no curso continue sendo mais técnico, mais sério, mais tipo direto ao ponto? Ou vocês acham que a aula seria mais interessante se fosse mais parecido com as lives, com os workshops ao vivo, onde é mais natural a forma de explicar, a forma de trazer o exemplo, sei lá, se eu dou uma risada no meio, eu preciso cortar, eu deixo a risada, tipo, desse jeito mais como a gente conversa aqui nas lives, ou de um jeito mais técnico de curso mesmo? O que vocês preferem? Me contem. Eu já vou fazer uma pesquisa de mercado aqui. Todo mundo mandou aqui, natural e da forma mais dinâmica, então... beleza. Tá, o Ellison então perguntou sobre proposta e contrato, sobre o termo de sigilo, como deve ser, o que deve ter para proteger ambas as partes do problema. Então vamos lá, vou falar primeiro sobre contrato. Então o que acontece? Já falei aqui isso aqui outras vezes, inclusive. Eu pensei o quê? Sou advogada? Não sou, mas trabalho com legislações. Então, assim, conheço termos, né, gente? Conheço termos. Aí eu tinha alguns contratos aqui em casa de prestação de serviço, que, tipo, eu tinha contratado a prestação de serviço. Aí eu falei, tenho contratos aqui, posso procurar contratos na internet. Entendo aí uma linguagem mais de legislação, juridiquês, estamos entendendo um pouquinho. Eu vou fazer esse contrato. Comecei a olhar os contratos que eu tinha aqui de prestação de serviço, comecei a ver o que eu achava interessante. Aí procurei na internet bem assim, ó, contrato de prestação de serviço de consultoria. Peguei lá um contrato, mexi daqui, mexi dali, blá, 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 blá. Montei meu contrato. Falei, nossa, arrasei, montei meu contrato. Aí eu tenho uma prima que é advogada, ela trabalha especificadamente com contratos. E eu falei assim, que ela chama Sofia, né? Falei, então, eu tô precisando aqui. Por que eu fiz contrato? Gente, porque eu tomei um calote, né? É nessas horas que a gente faz contrato. Contratar o serviço, então é isso, quantos rótulos, dá um desconto, blá, 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 blá. Não foi nem um calote, mas o que aconteceu? Aline, quero fazer um rótulo com você. Pensei, opa, empresa, bora lá, vamos fazer. Quanto é um rótulo? Mandei o orçamento. Ah, puxa, mas a gente tem 6 rótulos para fazer. Será que dá para dar um desconto? Aí olhei, os produtos eram meio parecidos, tal, fiz toda a avaliação, falei, tá bom, são 6, dali dá para aproveitar algumas coisas, blá, blá, vai daqui, vai dali. Falei, ok, dá para fazer um desconto. Aí, tipo, vamos supor lá que eu cobrei R$300 no rótulo, e aí porque eram 6 ficou 200, tá? Vamos supor que foi isso. Então tá, vamos fazer então por 200, tá bom. Então 50% antes, 50% depois, sempre faço assim. A pessoa pagou 50%, me mandou 3 rótulos, eu fiz. Aí tá, na hora de mandar os outros, de pagar o resto dos 50%, não tem mais.
Então, assim, não tinham 6 produtos, tinham 3. Mas eles queriam desconto, né? Então falaram que era volume, que era parecido, que dava pra dar o desconto. Aí eu fiz, tipo, teoricamente, do que eram os 3 produtos diferentes e os outros 3 que seriam iguais e mudariam poucas coisas nunca vieram. Aí eu fiquei, tipo, pus a máscara de palhaço, né? Tinha um contrato? Não tinha um contrato, vou fazer o quê? Nada. Fiquei feliz que me mandaram só 3, né? E pagaram 3, mandaram 3. Mas, tipo assim, se fosse só 3, eu não teria cobrado aquele valor. Mas pelo menos foi só isso, né? Eles poderiam ter me mandado 6 e não ter me pagado o resto. Poderiam fazer isso. A gente não tinha um contrato, eu não ia ter o que fazer. Aí eu falei, bom, antes que isso aconteça, vamos agilizar um contrato. Aí fui lá, fiz eu mesmo o contrato, não sei o que, babá. Pedi pra minha prima, falei, você pode dar uma olhada? Só pra ver se tudo bem, se posso usar isso, se de repente tem que mudar alguma coisinha. Ela falou, claro, eu olho no fim de semana pra você. Eu falei, ótimo, não tô precisando agora, né? Já tomei o golpe mesmo, ninguém vai assinar contrato agora, tá beleza. Ok, gente, quando ela me ligou pra falar desse contrato, ela ria, mas ela ria. Porque ela falou assim, cara, é um dos contratos mais abusivos que eu já vi na minha vida. Aí eu falei, como assim? Ela falou, mano, você tá, tipo, nada a ver, esse contrato não se aplica de jeito nenhum, é totalmente abusivo, você, tipo, só se protegeu. Você não protegeu as outras partes do contrato. Aí eu falei, nossa, real, porque eu, tipo, como eu tava meio ressabiada de, opa, peraí, tentaram me enganar, não sei se isso aqui foi de má fé, né, não sei o que aconteceu aqui, deixa eu me proteger. Então eu fui pensando tanto em me proteger que eu fiz um contrato extremamente abusivo pra quem estivesse me contratando. Tipo assim, ela falou, não, cara, não. Aí eu falei, putz, não acredito. Ela falou assim, cara, tá tão errado esse contrato que, tipo, nem vale a pena eu corrigir ele. Eu vou fazer outro pra você. Só que, tipo, o que acontece? Eu não queria que ela fizesse um contrato pra mim porque eu sabia que ela não ia me cobrar, porque ela é minha prima, né? Na verdade, ela é até prima do Gabriel, mas a gente é tão próximo que é minha prima. Aí eu falei assim, não sei o que. Ela falou, não, gente, mas é que não é que ela tava me explicando de boa. Ela estava gargalhando, me contando isso. Gargalhando, a ponto da gente começar a rir e ninguém falar nada. A gente só ficava rindo no telefone. E ela tomava ar e falava, eu não acredito que você fez isso. E ria. Ela falou, cara, eu vou jogar fora, isso aqui não tem nem como salvar esse contrato. E eu falei, nossa, e eu achando que eu tava arrasando. Tipo, nossa, não, nem precisa fazer, só olhar e me falar que tá tudo bem. Então aí ela pegou e fez um contrato, não me cobrou, óbvio, aí chamei ela pra jantar aqui em casa, fiz um jantar pra ela, a gente ficou tudo certo, se resolveu ali, família, né? Mas ela fez um contrato pra mim. Aí, tipo, ela me explicou cada coisa do contrato. Então ela falou, olha, isso aqui você pode mexer de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Essa cláusula aqui você não mexe de jeito nenhum. Essa aqui você não mexe de jeito nenhum. Aqui dá pra negociar. Então ela foi me explicando cada ponto do contrato, o que era, o que eu podia mexer, o que eu não podia mexer, o que eu ia ter que preencher toda vez, o que eu não precisava me preocupar. Ela me explicou, né? Então, assim, é bem diferente quando um advogado faz um contrato. Então, toda essa história é para falar o seguinte, na questão do contrato, contratem um advogado para fazer, tá? É um contrato que você vai precisar fazer uma vez na vida. Eles normalmente não cobram caro, né? Eu tenho uma advogada hoje, que não é minha prima, que faz os contratos que eu preciso quando eu vou contratar alguma coisa, enfim, ela faz os contratos pra mim, então assim, não é caro, tem advogados também que cobram aí todos os preços, então dá uma pesquisada. Então, gente, vão atrás de um advogado, vocês vão precisar de um contrato uma vez, não vai precisar toda vez ficar pedindo pro advogado fazer. Então, peçam pra eles fazerem um contrato de prestação de serviço, dê os seus termos e tal. Depois peçam para eles te explicarem o que é aquele contrato, porque a gente precisa entender também. Mas é isso, então para contrato eu sugiro que vocês contratem um advogado que entenda disso, porque a gente não sabe fazer. Eu não sei fazer, pelo menos. E aí é isso, porque daí você pede um termo de sigilo, né? Eu acho super importante, gente, porque é um trabalho de confiança, tá?
Então você está contratando alguém de fora da sua empresa, você vai abrir toda a sua formulação para essa pessoa, você vai abrir todos os seus ingredientes, você vai abrir todos os seus fornecedores, você vai abrir a forma de produção, você vai abrir as suas contaminações, você vai abrir os seus problemas, você vai abrir tudo para essa pessoa que vai fazer o seu rótulo. É sim uma questão de confiança. Então eu acho super importante ter essa cláusula, porque eu penso que a partir disso os meus clientes vão confiar em mim e não vão me esconder nenhuma informação importante. Então assim, não, eu não quero falar pra Aline que tem transgênico aqui nesse ingrediente, porque eu não vou querer rotular transgênico, eu vou omitir isso, é fraude, mas vai que, né? Vou querer omitir isso e aí ela vai falar pra todo mundo que o meu produto tem transgênico quando não tem, quando eu não declarei. Mas é isso, essa cláusula de confidencialidade. Então é por isso, gente, que eu não mostro muitos rótulos que eu faço aqui, que eu fui mostrar aqui o meu relatório, eu apaguei todas as informações que pudessem identificar a empresa, eu mudei qual era o produto, porque eu assino, né, esses contratos de confidencialidade. Então eu não posso chegar aqui e falar, estou trabalhando com a empresa tal e aconteceu tal coisa. Estou trabalhando com o produto tal e aconteceu tal coisa, por causa dessa cláusula. Então eu tenho que medir muito bem o que eu posso falar aqui. Então as histórias que eu conto normalmente são histórias antigas, eu nunca falo qual é a empresa, eu nunca falo qual foi o produto, né? Eu conto só a história em si, sempre preservando eles. E todas as vezes que eu mostrar um rótulo aqui que eu tô trabalhando, enfim, vocês podem ter certeza que antes eu perguntei pra empresa se eu poderia mostrar o rótulo no meu Instagram. Então é muito importante, isso eu levo muito a sério, porque é um trabalho muito de confiança, então a gente não pode brincar com isso. A questão da proposta já é mais simples, eu não forneço modelo de proposta e eu não peguei modelo de proposta nenhum. Foi da mesma forma como o relatório. Gente, é que nessa parte eu fui muito, fui fazendo e mudando onde eu achava que estava dando confusão, onde eu achava que estava dando erro, enfim. Com a proposta foi a mesma coisa. O que eu comecei a ver? Eu nunca fui a favor de mandar só o valor, porque eu sempre acreditei que a pessoa precisava entender o que estava dentro daquele valor. Então, eu sempre expliquei qual era o serviço. Então, antes eu mandava assim, eu sempre chamei de projeto, então eu dou um nome pro projeto, sempre projeto sorvete de abacaxi, ou projeto nome da empresa, ou projeto, sei lá, sempre tem um nome, um projeto. Aí eu coloco um número de proposta para eu identificar e para o cliente identificar se a gente precisar conversar sobre aquela proposta de novo. Ela tem um número e eu coloco a data que ela foi feita e às vezes eu coloco o nome do cliente, mas isso não é sempre. E aí eu vou descrevendo na minha proposta comercial o que acontece. Então, qual é o objetivo daquele projeto? O objetivo é validar 3 rótulos de sorvete. Ou o objetivo é desenvolver um rótulo de sorvete e corrigir 2 rótulos de pipoca. O objetivo é desenvolver os dizeres legais de rotulagem e tabela nutricional do rótulo de paçoquinha, tá? Então, são esses... eu sempre coloco um objetivo, por que a gente tá fazendo aquela proposta. Aí eu coloco quais são as obrigações, tanto do cliente quanto as minhas. Então, o que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou desenvolver o modelo de... não sei, eu vou desenvolver o modelo, não é que eu li modelo aqui. Eu vou desenvolver os dizeres de rotulagem de acordo com as legislações, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que o cliente vai ter que fazer? O cliente vai ter que me fornecer as informações, é de responsabilidade dele fornecer essas informações, não sei o que, não sei o que. Então eu coloco as minhas responsabilidades e as do cliente. Aí eu coloco qual é o produto foco daquele projeto. Então, de novo, 3 rótulos de sorvete de abacaxi, blá blá blá, e 2 rótulos de pipoca gourmet, blá 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 blá. Então, esse projeto trata desses alimentos. Quais são os trabalhos que eu vou desenvolver? Então eu vou validar o rótulo tal de acordo com os dizeres legais, eu vou desenvolver um rótulo do zero com um cálculo de tabela nutricional para tal produto, eu descrevo o que eu vou fazer ali. Aí depois eu coloco os valores, então aí sim, eu coloco lá,
vamos supor, desenvolvimento de 5 rótulos de sorvete. Prazo, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? 15 dias. Valor, X reais. Aí ele sabe, ele já viu qual é o objetivo daquela proposta, ele já viu quais vão ser as minhas responsabilidades, quais vão ser as responsabilidades dele, de quais produtos a gente está falando, qual trabalho eu vou fazer, o que é desenvolver um rótulo. Ah, então desenvolver os dizeres legais de rotulagem de acordo com não sei o que lá, cálculo da tabela nutricional e padronização, validação, né? Se tiver, normalmente eu já falei aqui que eu incluo sempre 2 validações, porque você vai ter que fazer, estando ali ou não, ele vai te mandar a arte, vai querer saber se tá certo. Então eu vou descrevendo certinho. Aí a hora que chega no valor, o cliente entendeu o que eu vou fazer. Ele sabe exatamente o que ele tá pagando. Aí eu coloco, então, para esse serviço, nesse prazo, o valor é tal. Aí eu coloco forma de pagamento. É isso, também não tem muita coisa não. Eu sei que tem gente que coloca portfólio na proposta comercial, então deixa ali alguns clientes com os quais já trabalhou. Eu não coloco, tá? Ah, é errado? Não, não é errado. Às vezes é até bom, eu não coloco. Tudo que eu faço, gente, assim, é da forma mais direta, mais prática e mais compreensível possível. Mesmo eu achando que, né, a minha proposta está clara, ainda surgem dúvidas. Então é normal o cliente querer conversar, querer entender melhor, querer o que você quer dizer com aquilo, o que você quer dizer com isso, o que você quer dizer com aquilo. Então, só que aí na proposta eu tento ser um pouco mais formal. Então na proposta eu não vou falar de qualquer jeito, né? Aqui eu vou fazer isso, blá blá blá, por exemplo, isso e aquilo, não. No meu relatório eu dou exemplo, tá? Então, tipo assim, se é uma... Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo. Que o que tinha de exemplo eu apaguei pra não zerar em cima do produto, sabe? Mas, tipo, sei lá, eles tinham uma informação, uma instrução de conservação que era bem na linguagem da marca. Aí eu falei, olha, essa instrução de conservação, por mais que esteja na linguagem de vocês, não dá pra entender. Eu falei, eu mesma não entendi o que é pra fazer com o produto. Então, suponho que seja isso, isso e isso que a gente tem que fazer, que é isso que vocês estão querendo falar. Por que não falar assim ou assim? E aí eu dei 2 exemplos, mas não precisa ser daquela forma, porque é uma instrução de conservação do produto. Então, assim, você tem só que deixar claro. Daí eles falaram, olha, a gente quer escrever assim, então, que não era nenhuma das opções que eu tinha dado. Pode ser? Aí eu falei, pode, aqui tá claro, então pode ser assim. Então sempre vai ter esse diálogo, gente. Eu deixo sim exemplo, mas no relatório. A proposta eu tento ser o mais assertiva, o mais direta possível, mas explicar tudo que está envolvido naquele valor. Porque se eu chegar para a pessoa e falar assim, a pessoa chega e fala assim, quero fazer o rótulo dessa batata frita aqui, né? Tipo chips, tipo Ruffles, quero fazer o rótulo dessa batata. Aí eu vou falar, ok, R$400. Aí a pessoa fala, R$400? A menina tá doida? Aí ela vai lá no outro e fala, quero fazer o rótulo dessa batata aqui. Aí o outro fala, ok, R$50. Aí a pessoa fala, 50? Sabia que aquela menina lá dos 400 tava doida? 50, toma aí, faz o rótulo. Aí a pessoa pega as informações nutricionais da batata, joga num software qualquer, pega as informações do software e passa pro cliente. Só informação nutricional. Daí o cara fala, tá aí o resto. Não, tá aí, rótulo. Tabela nutricional, toma aí. Dá aqui meu 50. Aí o cara fica, mas eu quero saber se eu posso usar essa batata gigante aqui na frente. Eu quero saber se eu posso chamar de batata frita. Eu quero saber se minha lista de ingredientes está certa, se eu preciso declarar algum alergênico. Tipo, eu quero saber se eu preciso declarar transgênico por causa do óleo de soja. Eu quero, tipo assim, não, minha filha, você não fez rótulo, você fez a tabela nutricional, eu já até tinha a tabela nutricional. E a pessoa fala, então, mas os 50 era disso aí mesmo. Se você quer mais, então é 400. Entendeu, gente? Então, tipo, quando você explica o que tá envolvido naquele valor, fica mais claro pro cliente o que ele tá comprando, né? É a mesma coisa o curso. Tem curso de rotulagem por R$50, tem curso de rotulagem por R$100. O que vão te ensinar lá? Qual é o prazo que você tem para aprender lá? Você vai estudar a hora que você quer? Você vai estudar do jeito que você quer? As aulas ficam disponíveis 7 dias por semana, 24 horas por dia durante 1 ano. Tem suporte de dúvidas por 1 ano.
tem uma comunidade para fazer networking, tem aula ao vivo, tem aula gravada, você pode... Tem e-book, tem checklist, tem o VR fácil. Por que o meu custa o valor que ele custa? Agora, se eu simplesmente falar pra você, você quer fazer um curso de rotulagem que custa R$200 ou um curso de rotulagem que hoje custa R$ 932,45? Aí você vai falar, quero fazer de 200, não sou louca, não tô rasgando dinheiro, tá louca? Vou pro curso de rotulagem por curso de rotulagem, eu compro de 200. Então, só que não é curso de rotulagem por curso de rotulagem. É curso de rotulagem de 200, que te entrega 200, e curso de rotulagem de 932,45, que te entrega 932,45 ou mais. Então, gente, pro cliente é a mesma coisa. Rótulo por rótulo, vou no de 50, por que você tá cobrando 400? Ah, não, mas peraí, olha aqui, vai fazer tudo isso. Ah, mas tem 2 validações? Ah, você fica disponível para eu tirar dúvida? Ah, você vai mexer na minha arte também? Ah, não sei o quê. Ah, eu posso contar com você. Ah, você vai ver essa questão de contaminação cruzada para mim também? Ah, você vai... Ah, você faz ficha técnica também junto? Nossa, que legal. Já valorizou ali seu passe, né? Então, gente, tem que prestar atenção nisso, tá? Fabi mandou. Aline, poderia disponibilizar seu modelo de relatório? Primeiro, vocês são muito mimados. Tava dando um esporro nas Plates hoje, porque elas... Olha, se VR já é mimado, VR Platinum, vocês são mimados pra caramba. É complicado, Fabi. Eu não tenho muito um modelo, entendeu? Você entendeu o que eu vou fazendo por tópico, o que eu preciso corrigir? Não tem muito um modelo. Quem sabe aí nessa reformulação eu penso com carinho e desenvolvo um modelo pra vocês. Tá? E é como eu disse, não precisa ser um relatório, entendeu? Se você quiser pegar o checklist do Vida de Rotulagem, colocar a sua logo lá, mudar algumas coisas e mandar isso pro seu cliente, você pode. Se você quiser fazer uma tabela, você pode. Se você quiser mandar áudio no WhatsApp para ele falando o que ele precisa corrigir, você pode. Se foi acordado que é assim que você vai entregar e ele tá bem com isso, mas vou pensar com carinho nessa questão do modelo. Eu vi também que vocês pediram para mandar o contrato, o modelo de contrato. Eu vou ver com a minha prima o que ela acha disso. Se ela me disser que não tem problema eu disponibilizar um modelo de contrato para vocês e todos os cuidados que eu preciso tomar para isso, eu disponibilizo. Se ela me disser que é melhor não, aí eu não vou disponibilizar. Combinado? Pro pessoal do vídeo de rotulagem, né, gente? Eu não vou colocar isso aqui no Instagram, não. Pra quem é do curso. Quando você só vai revalidar um rótulo e não começar do zero, você verifica os valores da tabela nutricional? Depende, Cíntia. Isso tem que ser combinado. Essa questão da tabela nutricional, eu sempre pergunto. Vai precisar do cálculo da tabela nutricional? Não, a gente já tem tabela nutricional. Vocês querem que eu verifique os valores da tabela nutricional se estão de acordo? Não precisa verificar. Vocês querem que eu verifique o padrão da tabela nutricional, os arredondamentos e tudo mais? Ah, isso sim. Então tá, então eu vou verificar só isso. Eu não vou fazer conta nenhuma, eu não vou ver se o VD corresponde, nananã. Agora, precisa do cálculo? Não, a gente já tem tabela nutricional. Quer que eu confira os valores? Ah, quero que você confira os valores, tá? Isso é basicamente um cálculo, que você precisa fazer os cálculos. Aí sim, então isso precisa ser acordado, tá? Eu nunca suponho nada sobre a tabela nutricional. A tabela nutricional é algo que eu trato totalmente à parte. Se precisa do cálculo, se precisa corrigir valores, se precisa corrigir arredondamento, se precisa corrigir padrão. Então, sempre converso particularmente sobre tabela nutricional. Acredito que a Aline nos dará condições para criar nossos próprios relatórios. Com certeza, esse é o objetivo. Regina, olha, se tem uma coisa que eu não gosto é de engessar as pessoas. Raramente vocês vão me ver, tem que fazer assim, faz assim, tem que fazer assim, cobre tanto, faça assim, faça assim. A não ser que não tenha outra opção, que tipo, uma é a certa e a outra é errada. Aí eu vou falar, tem que fazer assim, tipo, não use traços é errado. Não escreva 0 glúten, tem que ser não contém glúten. Porque daí não tem outra opção. Mas se tem outra opção, eu nunca vou te falar, faz assim. Faz do jeito que você achar melhor. Dentre as opções válidas, faz do jeito que você achar melhor, que seu cliente entende, que você gosta, que você se sente à vontade. Então é isso. É igual quando vocês me mandam assim, Aline, mandei uma proposta de rotulagem hoje. São 6 rótulos, eu cobrei X reais, tá bom? Eu não sei. Você achou que tá bom? Pro trabalho que você vai ter que fazer, ganhar este dinheiro está bom? Você tá feliz? Ah, eu tô. O seu cliente aceitou pagar?
Ah, acho que vai aceitar. Então tá ótimo, você tá feliz, o cliente tá pagando, tá maravilhoso. Agora, tá bom? Ai, na verdade não, tô achando meio barato. Então não tá bom, porque não tá bom pra você. Não sou eu que tenho que dizer se o que você tá cobrando tá bom ou não. É igual, Aline, eu cobro 50 reais no rótulo, é muito barato? Eu não sei, você tá feliz cobrando 50 reais no rótulo? Eu acho que é isso aí mesmo que eu tô valendo. Então, ótimo, então eu cobro 50 reais. Eu cobro 50 reais porque eu quero cobrar barato, porque daí eu vou ter bastante cliente. Sempre vai ter alguém cobrando mais barato que você, tá? E se o cliente tá com você por preço, ele vai pro outro por preço. Então, se você cobra 50 reais e aparece alguém cobrando 48, ele vai fazer com o de 48. Porque ele tá com você só pelo preço. E aí é aquela coisa, nossa, eu faço 285 mil rótulos no ano. Parabéns, quanto você cobra? Eu cobro 10 reais por rótulo. Você tá feliz assim? Tô muito feliz assim, eu me sinto realizada. Ótimo, parabéns. Que bom, eu não. Mas isso sou só eu. Tá errado o outro jeito? Não, tá errado se você não estiver feliz assim. Aí tá errado, porque você não tá feliz. Eu cobro 1.000 reais no rótulo. Caramba, e tem gente que paga? Paga. Caramba, parabéns. Parabéns. Tá errado cobrar 1.000 reais no rótulo? De jeito nenhum. Se você tá cobrando e tem gente pagando, tá maravilhoso. Se você tá feliz com isso, o cliente tá feliz com isso, tá maravilhoso. Entenderam? Então não tem nada engessado, gente. Só legislação. E ainda assim nem é tanto. Já peguei rótulo com valores errados. Tem mesmo, Cíntia. Mas posso te falar? Se eu converso antes com a pessoa, como eu te falei. Não precisa conferir. Mas é que às vezes a gente bate o olho, a gente sabe que tá errado, né? Tipo assim, aquele valor energético que são 200 calorias e tá lá 15% de VD. E você tipo, não é 15, caramba, é 10. Eu penso muito no caso, tá? Se eu vou avisar ou não que isso tá errado. Tipo, se é um valorzinho, eu falo, olha, aqui, tipo assim, aqui, né, se realmente são 200 calorias, é 10% de VD, dá uma corrigida e tal. Agora, se a pessoa realmente não quis incluir a validação, o cálculo e tal, eu não vou fazer. Agora, se por acaso eu peguei ali um valor errado, eu bati o olho, eu vi que tava errado e tal, aí eu aviso. Aline, uma coisa que pensei agora, se tem após o ingrediente o não contém glúten, no painel principal pode colocar gluten free? Não. Pessoal, e com a nova rotulagem, vamos reformular esse preço devido à demanda de informação que vai aumentar. Excelente, Karina. Excelente. A demanda de informação que vai aumentar e assim, o seu tempo que você vai dedicar a fazer um curso para se especializar, né, gente? Tudo isso está incluído no valor do seu serviço. O tempo que você não vai estar trabalhando no sentido de estar fazendo um rótulo porque você precisa sentar e estudar a nova legislação para entender. O fato de que você vai ser uma profissional capacitada que sabe exatamente o que está fazendo enquanto um monte de gente vai estar simplesmente fazendo qualquer coisa. Então, tudo isso está incluso no valor da pessoa, gente. Tudo isso. As pessoas não colocam, por exemplo, no valor... Quanto é a anuidade do seu conselho, que você tem que estar com o conselho ativo para trabalhar? Qual é a anuidade dele? Quanto você paga, sei lá, em curso para se especializar? Quanto vale o seu tempo? Qual é a sua hora? O que faz sentido para você? Quais são todas as outras questões que você precisa para trabalhar? Então, por exemplo, você tem uma internet melhor do que você teria na sua casa por causa do seu trabalho, como é o meu caso? Você oferece mais do que as pessoas normalmente oferecem, então você tem aquele diferencial. Tudo isso está incluso, gente. Tem muita coisa inclusa no preço, né, de um serviço. Então, Cíntia falou, tem um rótulo para reformular agora e o cliente me perguntou se já pode ser na nova legislação, porque ele não quer pagar novamente. Diz que você até pode fazer. Sabe o que você pode fazer? Faz um bem bolado com ele e fala, olha, querido cliente, vamos lá, eu sou muito legal, eu sou uma profissional muito maravilhosa, você tipo assim, nossa, não podia ter encontrado alguém melhor na sua vida. Então o que a gente vai fazer? Vamos combinar um preço onde eu vou fazer o seu rótulo da forma como ele deve estar no mercado agora, e aí a gente já faz um bem bolado e eu já te dou
o jeitinho que ele tem que estar, mas aí você só vai poder usar isso lá em 2022? Vamos combinar assim? Eu já vejo essa parte, já faço a tabelinha pra você do tamanho que tem que ser, do modelo novo, com as informações novas, com o VD novo, com a sua porção nova, se tiver mudado, com 100 gramas, com tudo certinho, já vejo se você vai precisar da FOP ou não, eu já te passo todas essas informações agora. Mas se promete pra mim que você não vai usar agora, que agora você vai usar essa outra aqui que eu também vou fazer pra você, faz assim, não perde a chance não. Faz assim, faz um bem bolado lá, vê quanto tempo mais você vai demorar ali pra fazer essas informações, embute ali no teu preço, ele vai achar que ele tá levando o máximo e às vezes nem vai te dar tanto trabalho, já que você já vai ter que calcular a tabela nutricional dele mesmo, entendeu? Então não perde essa chance não, faz um combinado com ele. Deixa passar a chance não, gente. Infelizmente terão que pagar novamente, porque vai mudar bem, inclusive mais cálculos. Exato, Ana. Mas é isso, gente. Já tenta pôr no bolo. Já faz o como se fosse... Gente, tem um negócio que chama over delivery. É um termo mesmo que a gente usa pra isso, que é tipo... Se fosse traduzir livremente, é tipo entregar mais que o esperado. É tipo isso. Então, é justamente o que eu falei em um post que eu fiz aqui, que tá escrito assim, não está fazendo rótulos o suficiente, e aí lá eu dou algumas dicas de como melhorar o serviço. Então, um deles que eu falo é, faça o seu cliente ter a percepção que ele está ganhando muito mais do que ele está pagando. Isso chama over delivery. Então, assim, o cliente acha que ele tá pagando só por um rótulo, você já vem lá falando que você vai já fazer a tabela nutricional do jeito que ele quer, que você já vai avaliar se ele precisa de FOP ou não, e aí você já traz, tipo assim, ó, aqui dentro desse valor já tá, você pode me consultar para dúvida, eu vou validar a sua arte 2 vezes, não sei o quê. Mas você tá cobrando por isso. Mas ele acha que não, ele acha que você tá cobrando só pelo rótulo e está entregando tudo isso. Entendeu? Então, tem essas percepções também, gente. Quando a gente trabalha com consultora, a gente não pode ser só técnica, a gente tem que ser nosso marketing, nosso comercial, nosso tudo. E eu sei que é difícil, porque isso é muito difícil pra mim, tá? A minha parte comercial é uma parte que eu preciso trabalhar muito, assim, eu tenho um problema, eu sou muito mais técnica do que comercial. Mas a gente não pode ser só técnica, senão a gente não faz rótulo, senão a técnica não serve se a gente não tiver cliente, né? E o pós-venda, o Ellison perguntou. O Ellison, o negócio é o seguinte, tá? Quando a gente fala de consultoria, são serviços bem pontuais. Então, não tem muito pós-venda. A hora que você encerrou o projeto, acabou. O que eu sempre falo dê realmente a sua vida, a sua alma, o seu sangue naquele trabalho e faça o trabalho da melhor forma possível. Porque esse cliente, se ele precisar de novo, ele nem vai pensar em outra pessoa, ele vai vir direto em você. Se alguém perguntar quem que fez os seus rótulos, ele vai te indicar. Porque se você não fizer a diferença na vida dele, ele vai falar, nem sei, foi um cara lá, como que era o nome dele? O Ellison, Wellington, Welson... não sei, foi um cara lá. Agora, se você fizer um ótimo trabalho, se você realmente resolver o problema que ele tinha, deixar claro pra ele, se deixar à disposição e tal, ele vai falar, não, foi o Wellington que fez, tá aqui eu acho que eu falei esse nome errado. Tá aqui o cartão dele, ó, esse aqui é o número, vai lá, fala que fui eu que te indiquei, não sei o que, nanana. Gente, o boca a boca é super válido ainda, é super, super, super válido. Então, assim, trate bem o seu cliente, esteja disponível, tire as dúvidas dele, faça um bom trabalho, faça com que ele entenda, com que ele valorize o seu serviço. E aí você vai ter sempre essas indicações, mas eu não vejo muito pós-venda em consultoria, porque justamente consultoria é pontual. Então, de verdade, assim, eu penso isso, tá? Eu sempre tento ter uma boa relação profissional com os meus clientes. Então, tipo, tanto que eu tenho uma recorrência bem grande de clientes que fizeram uma leva, na hora de fazer outra, vem direto em mim. No fim do ano passado, por exemplo, eu tava com 2 clientes que falaram, Aline, eu preciso fazer. Eu falei, olha, eu já encerrei a minha agenda de consultoria, eu encerrei minha agenda de consultoria em outubro do ano passado, eu acho. Falei, ó, não tô pegando mais pra esse ano e não tô marcando ninguém pro ano que vem. Então eu vou abrir minha agenda, eu abri minha agenda de consultoria esse ano, dia 11 de janeiro, que foi quando eu voltei de férias, então eu não tinha ninguém marcado. E aí eu falei assim, ó, se vocês quiserem eu tenho pessoas pra indicar, né, que trabalham com consultoria e tal, que eu confio. Não, vou esperar você voltar de férias, a gente pode esperar até
Então, isso é muito bom, isso mostra muito do seu trabalho, sabe? As pessoas que fazem questão de fazer com você, mas não tem pós-venda, não fica ligando depois, fala, oi, tudo bom? Tá precisando fazer um rótulo? E aí, deu certo aquele rótulo? Eu não faço, tá? Eu particularmente. É isso. Gente, o que mais? Eu acho que era isso que eu queria falar. Falei da valorização, falei do contrato, falei do relatório. Gente, é isso. Um beijo. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo mais uma vez. E vejo vocês por aí, gente. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.